A última grande patifaria, então, agora, voltando ao campo econômico, você vai escutar agora, no vídeo que vai começar a rodar aí do lado. Um corte linear de 25% no salário, pensões e aposentadoria de todo mundo. Isso é a proposta do Paulo Guedes. E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Faltam exatamente, contando o dia de hoje, uma semana para o dia 30. Dia das eleições, agora em segundo turno, e eu tenho certeza que você vai votar em Lula 13, você vai votar por um Brasil próspero novamente, por um Brasil decente e por um Brasil realmente que valora a família. Nós tivemos nesses últimos dias só verdades que a população brasileira não conhecia, eu também não é? As maracutaias que o governo... nem falo das N mil maracutaias ao longo desses 4 anos que nós estivemos aqui o tempo todo, levando os fatos a você, sem invencionices, os fatos nus e crus. Então, esse foi um compromisso, é o compromisso da Política em Debate, e é assim que a gente se pauta aqui. Eu e os nossos amigos também do grupo WhatsApp da Política em Debate. Muito obrigado aí a todos vocês do Política em Debate também por colaborarem com a nossa pauta. Muito obrigado a todos vocês, meus amigos. E a gente está aqui na luta, como sempre, aqui justamente para procurar desmascarar esse maldito governo que, infelizmente, não foi a maioria da população brasileira, não. Foi a maioria da população brasileira votante. Na verdade, a maioria da população brasileira não votou, não elegeu Bolsonaro. Isso eles dizem da boca para fora, tá? Da boca para fora. Não foi assim que aconteceu. Foi a minoria que colocou o Bolsonaro lá. A minoria. Tá? Mas por que você diz a minoria? Veja, eu tenho mais ou menos um pouquinho mais do que 1/3 que elegeu o Bolsonaro, uns 35%. Tá? Isso a gente já estabelecia uma verdade histórica, que eles são a maioria. Não, nunca foram a maioria. Infelizmente, a população brasileira se exime muito de votar, há uma abstenção muito grande, sempre foi em torno de 20%, então isso é muito ruim, tá? É muito ruim mesmo, e favorece que essas minorias, que não tem nada a ver de brasileiro, de patriotas, então assumam o poder, como foi o caso do Bolsonaro, e a gente então se depara com tudo que aconteceu. Mas voltando às revelações bombásticas, a máscara do Bolsonaro, do governo dele, mais uma vez caiu. Nós tivemos nessa semana o vazamento do plano do Paulo Guedes, já contando em uma vitória agora no segundo turno, no domingo, aonde ele quer simplesmente não dar mais nenhum reajuste pela inflação, nem para o BPC, tá? São aquelas pessoas deficientes que ganham um salário mínimo, né? Ele queria dar até um valor menor que o salário mínimo, para os aposentados do INSS, para os aposentados municipais, para os aposentados estaduais, para os aposentados também federais. Aliás, aos federais, por exemplo, ele declarou que se o cara ganhar 30 mil, ele vai ganhar aí, por volta de uns 5, 6 mil. Aonde é que foi isso? Foi no Flow. Foi no Flow. O Paulo Guedes foi lá no Flow e declarou isso. Então você que é aposentado, que está aí na faixa de 30 mil, meu filho, vai ganhar 5, 6 mil reais. Mas eu tenho direito adquirido. Talvez você tenha. Mas muitos dos seus colegas que entraram nos anos mais recentes não tem. Tá? Não tem. É simples assim. E aí, se não bastasse essa história, né? Aliás, eu gostaria de relembrar vocês aqui que esse cara que não quer dar a correção da inflação, eu falo do Paulo Posto de Piranga fracassado Guedes, não é? É dono de offshore lá fora. 9,5 milhões de dólares. Eu não esqueci, mas talvez você tenha esquecido, então acho que isso é papo do petista que está do outro lado falando. Não é verdade. Verdade. Tira o dinheiro daqui, que podia ser produtivo, põe lá fora, entendeu? Para faturar em dólar. Agora só tem um pequeno detalhe. Ele é que diz, junto com o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, que também tem offshore lá fora, quando o dólar sobe ou não sobe, e até que nível o dólar vai. Mas são só esses dois? Não. Não. O Conselho Monetário Nacional, eu acho que tem mais 2 ou 3 nomes, mais
Eu estou falando do presidente do Banco Central e eu estou falando também do ministro da Economia. Qual é a opinião que vocês acham que vale? Eles devem estar felizes da vida, né? Afinal de contas, agora, dólar 5,40. Já agora, desde muito tempo. Mas, falando aí do plano do Guedes em assassinar, literalmente, porque essa expressão, matar de fome, para mim, se for proposital, é um verdadeiro assassinato. É como se tivesse dado um tiro na tua cabeça. Você vai simplesmente morrer de fome. Será que foi por isso que o plano vazou do Ministério da Economia? Porque as pessoas ficaram apavoradas com isso? Eu ficaria. Tá? E aí, como eles não tinham mais os dois, o par fake news, de um lado o presidente da República, do outro lado o Paulo Guedes, não tinham como negar, sabe o que eles disseram? Eu estou só relembrando para vocês as nossas últimas notícias aqui dessa dupla de mentirosos, uma verdadeira canalhada. Eles disseram que desvincularam, a ideia é desvincular da inflação, porque eles querem dar mais do que a inflação. Olha a mentira. Nos governos Lula, o Lula sempre deu a inflação no mínimo e mais 0,5% a mais. E aí o salário mínimo veio se recuperando e as aposentadorias também ao longo do tempo, porque eram muito aviltadas. Isso aconteceu, gente. Aconteceu nesses dias, esses vazamentos todos. Depois disso, veio a público a bomba, a verdadeira bomba, do Fábio Faria, dizendo que o Bolsonaro nunca quis dar no auxílio emergencial R$600. Eles primeiro queriam dar R$200, o Paulo Guedes, aí foi uma chiadeira geral da esquerda. Depois o Bolsonaro consultou o mercado financeiro, e o mercado financeiro disse, não, dá uns R$400 para esses mortos de fome que tá bom. Isso é literalmente assim que eles devem ter pensado. E aí o Bolsonaro queria só dar 400. E aí o Fábio Faria, ministro das Comunicações, vai numa entrevista e conta essa história toda, essa sujeira. Tá? E aí, nesse mesmo vídeo, há um vídeo, nós publicamos aqui, onde o Bolsonaro disse, se for 600 eu vou vetar. No final foi só 600 e o Fábio Faria diz, ele daria 600, 800 mil simplesmente com fins eleitorais, para se eleger. Mas ele disse também, e se fosse o Lula, com toda certeza daria R$1.000. Eu tenho toda a certeza disso, porque Lula é humano, não é igual essa gente desumana. Na pauta da economia, bombástico essas duas notícias agora, o Bolsonaro precisando tirar alguns milhões de votos, afinal de contas eu estou falando que falta uma semana, e ontem, então, aquele show de horror que parou o Brasil, do famigerado, condenado Roberto Jefferson, dos principais coordenadores da campanha Bolsonaro, com um arsenal particular em casa, rifles, fuzis, uma chuva de granada, munição à vontade. Como é que isso entrou lá? Com um conluio de quem? Afinal de contas, ele está preso em casa com tornozeleira eletrônica. O resultado é que o cara se encastelou dentro da casa, atirou nos policiais federais que foram ou prender com ordem judicial em função dos ataques que ele fez contra Carmen Lúcia. Foi um verdadeiro horror. Jogou bomba, jogou granada, feriu 2 policiais. Aí o Bolsonaro depois ainda queimou o filme do Cara de Verde Amarela dizendo quem atira em policial é bandido. O bandido ali é o coordenador da campanha dele. É o coordenador da campanha dele. Enquanto ele falava isso, o cara era preso, os bolsonaristas estavam em frente da casa do Jefferson dizendo Roberto Jefferson, herói e outras coisas mais. É isso, povo brasileiro, é isso, armamento serve para isso. Agora, como é que entrou lá esse armamento? E a maioria desses armamentos, se você não sabe, declaração de traficante, diz que é muito mais fácil agora a gente comprar arma, a gente ter arma através dos CACs, os mesmos CACs que o Bolsonaro joga arma pra caramba o tempo todo. Então, a bandidagem, não só o Roberto Jefferson, mas a bandidagem também está toda armada até os dentes graças ao presidente da República. Era isso que você queria? Era isso? Fortalecer o narcotráfico, os traficantes, as milícias? Era isso que você queria? Era? Bom, se era, você conseguiu. A última grande patifaria, então, agora, voltando ao campo econômico, você vai escutar agora, no vídeo que vai começar a rodar aí do lado. É o Bolsonaro reconhecendo que o ministro da Economia, quem ele confia muito, quer cortar 25% de todos os salários. Um corte linear de 25% no salário, pensões e aposentadoria de todo mundo.
Isso é a proposta do Paulo Guedes, que é uma pessoa que eu confio plenamente na condução da economia brasileira.